O sudário é um lençol de linho branco de 4,36 metros de comprimento por 1,10 de largura, no qual José de Arimateia, ajudado por Nicodemos, envolveu o corpo de Jesus antes de sepultá-lo. Depois de pedirem permissão a Pilatos, descravaram o corpo da cruz, untaram com mirra e aloés para retardar a necrose, envolveram no sudário e o depositaram num túmulo novo cavado na rocha. A cor do tecido, originalmente branca, está amarelada pelo tempo e chamuscada por 2 incêndios. Um deles aconteceu em 1532, na cidade de Chambéry, e provocou 12 buracos no tecido. Parte deles remendados pelas irmãs Clarissas em 1534, sob o comando de São Carlos Borromeu. Entre as queimaduras aparece a imagem, de corpo inteiro, de frente e de costas, de um corpo humano masculino com 1,83 m de altura, pesando aproximadamente 81 quilos. A ciência deve responder a 2 grandes desafios propostos pelo sudário de Turim. O primeiro: será o homem do sudário o mesmo Jesus Cristo dos Evangelhos? O segundo: como ficaram impressas as marcas de seu corpo numa mortalha de linho 2000 anos atrás, num túmulo da cidade de Jerusalém? Depois de quase 100 anos de pesquisas, são muitas as evidências científicas a favor da veracidade do sudário. Somente a partir das pesquisas do professor Pierre Barbet, há 100 anos, que o lençol de Turim passou a ser estudado com rigor científico. No sudário aparecem ainda inúmeros outros sinais que identificam a imagem como sendo a do próprio Jesus Cristo dos Evangelhos. A palavra flagelo deriva do latim flagrum, o nome dado a um tipo de chicote feito com tiras de couro, com chumbinhos nas pontas. Pilatos mandou chicotear Jesus com um flagrum. Na imagem do homem do sudário, aparece mais de 100 de ferimentos, com características que coincidem perfeitamente com as marcas causadas por um flagrum. Coroa de espinhos. Jesus, condenado, espera no palácio de Pilatos a execução de sua sentença. Os soldados romanos começam a zombar do prisioneiro, vão se tornando cada vez mais violentos, até que finalmente enterram a pauladas em sua cabeça uma coroa feita de espinhos. Na imagem do sudário, vê-se nitidamente as manchas de sangue causadas por uma grande quantidade de furos provocados por esses espinhos. A lançada no peito. José de Arimateia conseguiu permissão de Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. O soldado que estava de sentinela, temeroso de que Cristo ainda estivesse vivo, perfurou-lhe o peito com uma lança. João Evangelista, mais tarde em seu Evangelho, capítulo 19, versículo 34, iria contar que do ferimento causado pela lança, jorrou sangue e água. No sudário, o corpo do homem apresenta do lado direito do peito um ferimento do tamanho exato de uma lança romana daquela época. Moedas para fechar os olhos. Era costume no tempo de Cristo colocarem moedas nos olhos dos defuntos para que as pálpebras permanecessem fechadas. O Dr. Francis Filas, professor de teologia da Universidade de Chicago, descobre por meio de ampliações fotográficas computadorizadas 2 moedinhas chamadas litus, identificadas depois pelos numismatas como raríssimas moedas criadas por Pôncio Pilatos durante seu governo. Imagens impossíveis de reproduzir. Vejamos algumas características da imagem do sudário até agora constatadas pela ciência. Primeiro,
A imagem é indelével. Em 1500, o tecido foi fervido em óleo e sabão durante 2 horas. A imagem permaneceu inalterada. Segundo, a imagem é superficial. A imagem do homem do sudário aparece somente na superfície de um dos lados do tecido, ao contrário das manchas de sangue, que, embebendo os fios, passaram também para o outro lado. Terceiro, não foi encontrado nenhum traço de tinta ou corante. Examinado ao microscópio eletrônico, o sudário não apresenta qualquer vestígio de tinta ou corante de pintura. Quarto, o sangue que aparece no sudário é verdadeiro, do grupo AB. Em 1981, cientistas conseguem demonstrar que o sudário tem manchas de sangue humano verdadeiro do grupo AB. Quinto, a imagem é tridimensional. A imagem do sudário em computadores especiais da NASA aparece em 3 dimensões. É um caso único no mundo. Sexto, a imagem é negativa. A ideia de negativo só seria conhecida pelo homem depois da invenção da fotografia, no final do século XIX. Isso exclui por completo a hipótese de que o sudário seria uma pintura do século XIII. Sétimo, a imagem é esfumada. Não tem contornos definidos. Ela é proporcional à distância que o tecido está do corpo. Onde está mais próxima, ela é mais escura. Onde está mais distante, é mais clara. Em 1978, os cientistas da NASA, através de um projeto chamado STURP, The Shroud of Turin Research Project, realizaram o maior e mais sofisticado estudo interdisciplinar já feito sobre o sudário. 40 toneladas de aparelhos de pesquisa, 120 horas de coleta de material e medições, 100 mil horas de estudo posterior, 600 horas de observação ao microscópio para examinar 36 amostras de 5 centímetros quadrados e 300 fibras do tecido do sudário. A conclusão oficial que chegaram os cientistas do STURP é que a imagem do homem do sudário foi causada por uma radiação calórico-luminosa, especial e instantânea, saída do corpo do crucificado envolto no sudário. Radiação essa que chamuscou ligeira e superficialmente as pontas das fibras do tecido. Mas que espécie de radiação seria essa? Os cientistas do STURP não quiseram se pronunciar. Explicar o que seria essa estranha radiação estava fora dos limites da ciência atual. Penso que os testes que serão feitos abrangem todas as perguntas que tínhamos. Penso também que alguns testes que faremos no futuro, como por exemplo o carbono 14, são muito importantes ao estudo do sudário. Como poderia um corpo humano, dentro de um túmulo em Jerusalém há 2000 anos, desintegrar-se atomicamente? Para nós que acreditamos que o corpo envolvido no sudário era de Jesus Cristo, não temos nenhuma dificuldade em aceitar que essa radiação especial poderia ser uma eclosão de luz e calor que saiu do corpo de Cristo no momento da sua ressurreição. Provas históricas. A história do sudário é cheia de mistérios. O Dr. Ian Wilson, sem dúvida um dos maiores estudiosos do assunto, apresenta em sua obra uma teoria muito curiosa e bem documentada. A lei judaica proibia qualquer contato pessoal com objetos que houvessem tocado um cadáver. Como o sudário de Cristo era na verdade uma mortalha, os seus discípulos eram obrigados a exibi-lo de modo a não revelar o que ele realmente era. Apresentavam o sudário dobrado,
de forma a aparecer somente a parte em que se viu o rosto do homem do sudário, a verdadeira e estranha face de Cristo. Nasceu assim a lenda da Verônica, uma mulher que teria enxugado com um lenço o rosto de Cristo na subida do Calvário. Na verdade, essa mulher não aparece em nenhum evangelho. O nome Verônica é derivado do grego vero-ikon, que quer dizer verdadeira imagem. De fato, documentos antigos dão conta da existência de uma peça de pano muito milagrosa, conhecida como mandilhão de Edessa. Nesse tecido, aparece a face de Jesus Cristo, que era adorada como sendo uma imagem não feita por mãos humanas. Segundo Ian Wilson, o mandilhão de Edessa era o sudário, que era exposto dobrado, de forma que aparecesse somente o rosto de Jesus. Outras descobertas científicas sobre o Santo Sudário. Em 1973, o Dr. Max Frey, um cientista suíço ateu, pressionando fitas adesivas no sudário, recolheu material depositado nas fibras do tecido. Estudando esse material, descobriu algo realmente sensacional. Como sabemos, as plantas liberam uma quantidade enorme de pólen. Esses grãos microscópicos são espalhados pelos ventos, na proporção de milhões de unidades a cada metro de solo. Cada planta possui um tipo de pólen de formato diferente. Max Frey descobriu no sudário 57 tipos de pólen, todos correspondentes a plantas de locais onde o sudário foi exposto e, coisa extraordinária, de plantas que só existiram no tempo de Cristo, na Palestina, e que hoje estão extintas, diz o Dr. Max Frey. Essa descoberta me permite afirmar sem possibilidade de dúvida que o sudário foi exposto na Palestina. Alguns tipos de planta, cujo pólen encontrei, já se extinguiram, não existem mais. Isso exclui qualquer possibilidade de falsificação. Causou grande repercussão mundial as revelações feitas por um importante botânico judeu, Avinoam Danim, professor da Universidade de Jerusalém, que afirmou em um congresso mundial de botânica que no sudário existia grande quantidade de pólen de plantas do tempo e da região onde Jesus viveu. Algumas delas não existem mais hoje. São estudos complementares dos trabalhos iniciados pelo professor Max Frey, de quem era discípulo. Mirra e aloés. Os evangelhos falam que José de Arimateia mandou comprar mirra e aloé para untar o corpo de Cristo antes de envolvê-lo no sudário. São duas substâncias aromáticas e tinham como função retardar o processo de necrose do corpo e disfarçar o odor desagradável. O estudo da fluorescência da imagem sindônica confirma que o homem do sudário foi envolto em aromas de aloé e mirra. O sudário e o teste do carbono 14. Em 1988, 3 laboratórios, Universidade do Arizona, Estados Unidos, Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, depois de realizarem testes de datação pelo método do carbono 14, declararam que o sudário de Turim era uma peça medieval, confeccionada entre 1260 e 1390, não sendo, portanto, o lençol que envolveu o corpo de Cristo no seu sepultamento, como consta dos evangelhos. A notícia causou surpresa nas comunidades científicas do mundo todo, e muitos pesquisadores começaram a contestar a validade dos testes. No último Congresso Internacional de Turim, em 1998, o professor Leôncio Garça Valdez apresentou uma descoberta muito importante. Examinando fios do sudário, sobras das amostras retiradas para o teste de carbono 14, constatou-se que esses fios estão envoltos em uma capa bioplástica, produzida através dos anos pelas bactérias presentes no tecido.
Essa capa bioplástica modifica sensivelmente o resultado dos testes. Se a sábana santa era autêntica, tinha que ter este mesmo princípio de depósito desta capa bioplástica produzida por bactérias ou contaminante. Garça Valdez encontrou também nos fios retirados da parte do sudário que estava encostada na nuca de Cristo traços da madeira do patíbulo, que, ao contrário do que se pensava, não era pinho, mas sim uma espécie de carvalho chamado roble. Este é um dos vasos de madeira encontrados todavía cubiertos com a sangre del hombre de la síndone, el cual indica que el patibulum o barra horizontal de la cruz era un encino o roble y no pino como se ha creído hasta este momento. Cientistas do mundo inteiro continuaram estudando a relíquia. E no ano 2000, durante o Congresso Internacional de Sindonologia em Oviedo, na Itália, Joy Marini e Sue Benfort, dois estudiosos, apresentaram a sua descoberta. O tecido, retirado do sudário para a feitura do teste de carbono 14, não era sudário, e sim um pedaço de remendo feito com um tecido parecido, inserzido chamado invisível, por ordem da família real da Itália, na época proprietária do sudário. Novos testes de carbono 14 estão sendo preparados. Quem, como eu, teve um dia a felicidade de ver com os próprios olhos o sudário, não precisa de provas científicas. Lá estava ele, as marcas dos pés, as queimaduras do tecido, o sangue das costas, mais queimaduras, as costas flageladas, o sangue da nuca, seu divino rosto, as queimaduras, a chaga do peito, os braços, a ferida do pulso, o sangue que corria dela, queimaduras com os remendos, o sangue do cravo do pé. Para nós fiéis, parece que Jesus quis deixar-nos sua fotografia de corpo inteiro, de frente e de costas, com todas as marcas da paixão. Afinal, Ele mesmo prometeu: permanecerei com vocês até o final dos tempos.